A imunidade recíproca pode ser estendida às empresas públicas e à sociedade de economia mista? A resposta a essa pergunta, regra geral, é não. Nós temos uma regra no artigo 173, parágrafo 2º da Constituição, que diz explicitamente que as empresas públicas e a sociedade de economia mistas não poderão gozar de privilégios fiscais não extensíveis às sociedades do setor privado. 173, parágrafo 2º. É possível vislumbrar que o artigo 173 caput da Constituição restringiu sobremaneira a atuação do Estado como agente econômico. Percebam que, à luz desse preceptivo constitucional, a atuação do Estado só se justifica em duas hipóteses: imperativo de segurança nacional ou para atender relevante interesse coletivo. 173 caput da Constituição. Uma empresa pública e uma sociedade de economia mista atuam no setor econômico com o objetivo de lucro. Notem que atuam paralelamente ao mercado e são constituídas como pessoas jurídicas de direito privado. São integrantes da administração pública? Sim, sem sombra de dúvidas. Sujeitam-se aos princípios constitucionais administrativos? Sem sombra de dúvidas. A leitura do artigo 37 caput da Constituição é indene de dúvidas. Entretanto, nos termos do artigo 173, parágrafo 2º, a regra é: sociedade de economia mista e empresas públicas não podem gozar de benefícios fiscais ou privilégios fiscais não extensíveis ao setor privado. E notem que a imunidade tributária recíproca ela está prevista no nosso sistema como um instituto apto a tutelar o Pacto Federativo. O equilíbrio entre as três esferas de governo, nacional, regional e local. Não faria sentido, num primeiro momento, pensar em estender a imunidade tributária recíproca às sociedades de economia mista e às empresas públicas. Este é o raciocínio. Entretanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde 2007, vem estendendo pontualmente a imunidade tributária recíproca extensiva às sociedade de economia mista e as empresas públicas que prestam serviço público sem o intuito lucrativo. Nós vamos ver alguns precedentes a partir de agora. Na tela. No julgamento do RE 407-099 Rio Grande do Sul, o Supremo Tribunal Federal estendeu a imunidade recíproca à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a ECT. E notem que o caso dos Correios é emblemático, porque nós sabemos que os Correios prestam um serviço público exclusivo, que é o serviço postal, mas também exerce atividade econômica com intuito lucrativo, concorrendo inclusive com o setor privado. E nós vamos ver que mais à frente, o Supremo Tribunal Federal estendeu a imunidade a toda e qualquer atividade realizada pelos Correios. O que você precisa saber? Quais são as razões que levaram inicialmente o Supremo Tribunal Federal a reconhecer a extensão da imunidade tributária para os Correios? Vamos ver na tela. Apesar de se qualificar como empresa pública e cobrar preços ou tarifas por seus serviços, a ECT goza de imunidade recíproca porque presta serviço público de prestação obrigatória e exclusiva do Estado, o serviço postal conforme artigo 21, inciso 10. Então notem, num primeiro momento, esse é o argumento do Supremo Tribunal Federal. A ECT, que é a empresa de Correios, ela presta um serviço público que é obrigatório. O serviço postal, por exemplo, deve ser obrigatoriamente prestado pelos Correios, independentemente de essa atividade ser ou não ser lucrativa. Então, por exemplo, a entrega de uma correspondência em Manaus, a entrega de uma correspondência
no sertão nordestino, a entrega de uma correspondência em qualquer região, por mais longínqua e por mais difícil que seja atender determinadas regiões do país, os Correios não têm opção, têm que prestar o serviço postal. Então, com base nessa premissa, o STF estendeu a imunidade tributária recíproca aos Correios. Em 2007, o STF estendeu a imunidade tributária à Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia, CAERD, Sociedade de Economia Mista Estadual de Rondônia. E percebam que na ação civil 1550 de Rondônia, a segunda turma do STF, a unanimidade entendeu que, por se tratar de entidade prestadora de serviço público, de prestação obrigatória e exclusiva do Estado, seria a referida entidade destinatária da imunidade recíproca. Então notem, primeiramente os Correios, depois a CAERD. Em se tratando da CAERD, houve uma discussão nova, que não foi apresentada no precedente que autorizou a extensão da imunidade recíproca aos Correios. Percebam, os Correios é empresa pública, a CAERD é Sociedade de Economia Mista. E qual é a distinção essencial entre uma empresa pública e uma sociedade de economia mista? É o capital social. Na empresa pública, o capital ele é 100% público. Na sociedade de economia mista, a maioria do capital é público, mas admite-se a participação do setor privado. E notem que nos Correios, essa discussão sobre ter a participação ou não de particulares era irrelevante, porque o capital ele é integralmente público. Agora, em se tratando da CAERD, houve inicialmente essa preocupação, porque é uma sociedade de economia mista. E numa sociedade de economia mista, conforme já asseverei, o capital não é integralmente público. Há participação acionária de particulares. E como estender a imunidade tributária recíproca a uma sociedade de economia mista sem vulnerar o artigo 173 da Constituição da República? O STF entendeu e se posicionou no seguinte sentido, na tela. Porém, suscitou-se a seguinte questão. Se é sociedade de economia mista, há necessariamente a participação de capital privado na companhia. Em sendo a possibilidade de lucro o fator que move um particular a adquirir ações de uma companhia, tal situação não viola o princípio da isonomia tributária? Resposta: no julgamento do RE 253472 de São Paulo, ao analisar a questão da Companhia Docas do Estado de São Paulo, CODESP, o STF entendeu que se a participação privada for considerada ínfima, a imunidade não restará prejudicada. No caso da CODESP, 99,97% do capital pertencia à União. Então percebam que, casuisticamente, o Supremo Tribunal Federal foi admitindo a extensão da imunidade tributária recíproca às empresas públicas e às sociedades de economia mista. Atualmente, nós temos os seguintes precedentes. O STF admitiu a extensão da imunidade tributária recíproca aos Correios, à CAERD, à CODESP e ao Hospital Nossa Senhora da Conceição. E atualmente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou o posicionamento de quais são os requisitos que deverão ser preenchidos para que uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista faça jus à imunidade tributária recíproca. Na tela. Primeiro, restringir-se a propriedade, bens e serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado. A contrário senso, percebam, se a propriedade, bens e serviços não forem utilizados na satisfação desses objetivos, não há que se falar em imunidade. O mesmo raciocínio que se aplica às autarquias, em que não há discussão de que a imunidade tributária recíproca é extensível, por força do artigo 150, parágrafo 2º, em se tratando de empresas públicas e sociedade de economia mistas, em que não há previsão constitucional explícita
Mas o Supremo Tribunal Federal, interpretando sistematicamente a Constituição, entende que é possível, desde que sejam respeitados esses requisitos. E o primeiro deles é que a propriedade, bens e serviços que serão imunes devem ser utilizados na satisfação dos objetivos institucionais. 2. Não beneficiar atividade de exploração econômica destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares. Então percebam, esta é a regra. A imunidade não pode beneficiar a atividade de exploração econômica. Tá? No caso dos precedentes que nós vimos, da CAERD, da CODESP, do Hospital Nossa Senhora da Conceição, dos Correios, é porque não há que se falar, pelo menos a princípio, em exploração de atividade econômica com intuito lucrativo. Terceiro, não ter como efeito colateral a quebra dos princípios da livre concorrência e do exercício de atividade profissional ou econômica lícita. Então, cumprindo esses 3 requisitos aqui, o Supremo Tribunal Federal entende que poderá ser estendida a imunidade tributária recíproca às empresas públicas e às sociedades de economia mista. Porém, nem tudo são flores. Em relação aos Correios, havia uma polêmica muito grande, porque os Correios não só prestam serviço público postal, mas também exploram atividade econômica, como, por exemplo, o SEDEX. E os Correios demandaram durante muito tempo o reconhecimento da imunidade sobre todas as atividades por ele desempenhadas. Qual teria sido o posicionamento do Supremo Tribunal Federal em relação a essa pretensão da empresa de Correios? Na tela. Em 2013, no julgamento do RE 601-392, o STF acabou por estender a imunidade tributária recíproca aos Correios para toda e qualquer atividade desenvolvida pela referida estatal, pouco importando se a atividade se caracteriza como econômica ou não. Os argumentos que se sagraram vencedores foram: primeiro, os Correios, mesmo quando desempenham atividade econômica, se sujeitam às restrições do direito administrativo, concurso público, licitações e controle pelo Tribunal de Contas da União. Segundo, a clientela que procura os Correios como correspondente bancário é composta de pessoas sem acesso à moderna rede bancária brasileira. Não haveria, a rigor, concorrência, mas universalização dos serviços. Destacou-se ainda que em apenas 4 unidades da Federação, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal, a empresa mostrava-se superavitária. A prestação do serviço postal está em desuso em razão da internet. Porém, a Constituição, no artigo 21, inciso 10, impõe à União a competência para manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional. Mesmo que a atividade não seja lucrativa, há uma obrigação constitucional de se manter tal serviço. Então notem, em se tratando dos Correios, à luz de toda essa argumentação, o Supremo Tribunal Federal decidiu estender a imunidade tributária para toda e qualquer atividade desempenhada pela empresa de Correios e Telégrafos. Ok? Porém, um alerta. Apesar desse precedente aplicável aos Correios, a regra prevista no artigo 150, parágrafo 3º da Constituição, veda a extensão de benefícios fiscais ao patrimônio, renda e serviços relacionados com a exploração de atividades econômicas. Notem, porém, que o Constituinte não admite a extensão da imunidade tributária recíproca para pessoas jurídicas de direito privado que explorem atividade econômica. A única exceção a essa regra, prevista na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é em relação aos Correios. Você poderia se questionar: professor, mas o senhor acabou de falar da CAERD, da CODESP, do Hospital Nossa Senhora da Conceição? Perfeitamente. Mas em relação a esses precedentes, em que pese essas pessoas jurídicas estarem organizadas como uma estatal, vale dizer, empresa pública ou sociedade de economia mista,
a rigor, não exploram a atividade econômica com o intuito de lucro. Por essa razão, o Supremo estendeu-lhes a imunidade tributária recíproca. A exceção, repito, fica com os Correios, em que, apesar de explorar a atividade econômica com intuito lucrativo, e me refiro àquelas atividades que não se situam na noção de serviço postal, o Supremo entendeu por bem estender a imunidade tributária recíproca pelas razões que nós já analisamos. Um determinado imóvel pertencente à União e cedido ou locado a uma pessoa jurídica de direito privado, exploradora de atividade econômica, permanecer imune em relação ao IPTU? A resposta a essa questão será dada no próximo bloco. Até lá!